Em outubro de 1990, longe dos holofotes e em absoluto sigilo, 5 dos clubes mais influentes da Inglaterra sentaram à mesa para discutir o futuro do futebol nacional. Não havia jornalistas, não tinha registros, apenas dirigentes de Arsenal, Manchester United, Tottenham, Liverpool e Everton, reunidos em um jantar reservado com Greg Dyke, então chefe da ITV Sports. Naquela noite, uma proposta foi colocada sobre a mesa, ousada, arriscada e transformadora. A criação de uma nova liga, a Premier League. O que aqueles dirigentes ainda não percebiam era que, enquanto tentavam salvar o futebol inglês, alguém já enxergava ali um negócio gigante. No fim dos anos 80, a principal divisão do país, conhecida na época como Football League First Division, estava em estado de colapso. Em 1949, os estádios recebiam, em média, 38 mil torcedores por jogo. Era um futebol popular, vibrante, pulsante. Quase 40 anos depois, em 1988, esse número despencou para apenas 19 mil pessoas por partida, menos da metade. As arenas estavam deterioradas, muitas à beira da interdição, e a violência tinha se tornado parte da rotina. Prisões em massa depois das partidas eram comuns. O futebol inglês já não era só um problema esportivo, era um problema de ordem pública. A situação chegou a um nível tão crítico que o governo britânico precisou intervir diretamente. A primeira-ministra Margaret Thatcher criou um verdadeiro gabinete de guerra, dedicado exclusivamente a combater o hooliganismo. O esporte mais amado do país tinha se transformado em um campo minado social. O retrato mais trágico dessa era sombria aconteceu em 29 de maio de 1985, na final da Copa dos Campeões da Europa entre Liverpool e Juventus, disputada em Bruxelas, na Bélgica. O caos tomou conta das arquibancadas. Em meio a confrontos entre torcedores, um muro cedeu. O resultado foi devastador. 39 pessoas morreram naquele episódio que ficaria marcado para sempre como a tragédia de Heysel. A resposta foi imediata e severa. A UEFA baniu todos os clubes ingleses das competições europeias por 5 anos. O Liverpool, diretamente envolvido na tragédia, recebeu uma punição ainda mais dura: 6 temporadas fora do cenário continental. Esse isolamento custou caro em dinheiro, em imagem e principalmente em relevância internacional. Enquanto isso, o centro do futebol europeu mudava de endereço. A Itália vivia seu auge, com a Série A atraindo nomes como Maradona e Gullit, enquanto o futebol inglês se tornava motivo de constrangimento. No mesmo ano da tragédia de Heysel, o jornal Sunday Times publicou um texto devastador, descrevendo o esporte como um jogo de bairro marginal, jogado em estádios de bairro marginal, assistido por pessoas de bairro marginal, afastando aquilo que chamava de público decente. Para os executivos de televisão, o futebol inglês era um produto tóxico, comercialmente inviável. Para os políticos, um problema social fora de controle. E quando parecia que não tinha como piorar, veio o golpe final. Em 1989, no estádio de Hillsborough, uma avalanche humana nas arquibancadas deixou 97 mortos, esmagados em meio à superlotação e à falha de segurança. A tragédia de Hillsborough não apenas chocou o país, ela empurrou clubes históricos à beira da falência e deixou claro que o futebol inglês precisava mudar, ou simplesmente desaparecer. No início dos anos 80, a crise já tinha chegado a um ponto absurdo. Em 82, o Chelsea esteve perigosamente perto de vender o próprio estádio para incorporadores imobiliários. O clube só não desapareceu porque naquele mesmo ano, o empresário Ken Bates assumiu o controle da instituição por 1 libra esterlina. Sim, literalmente 1 libra. O retrato claro do caos financeiro que tomava conta do futebol inglês. Na mesma época, o Wolverhampton entrou em liquidação judicial. O resultado foi devastador. O clube despencou várias divisões, perdendo relevância, jogadores e estrutura. Pouco depois, em 86, foi a vez do Middlesbrough viver um dos momentos mais humilhantes
marcantes de sua história. Depois de declarar falência, o clube foi simplesmente expulso do próprio estádio, ficando sem casa para mandar seus jogos. O problema não era apenas estrutural, era também econômico. Em termos de faturamento, estimava-se que, em 92, todos os clubes da primeira divisão somados geravam cerca de 255 milhões de euros por ano. Para efeito de comparação, os clubes da Série A italiana arrecadavam algo em torno de 400 milhões. A diferença não era pequena, era um abismo. E aqui entramos em um ponto-chave para entender essa história. Quem comandava as decisões do futebol profissional inglês naquela época era a Football League, hoje conhecida como EFL, a English Football League. E é importante deixar isso muito claro. A Football League não é a mesma coisa que a Football Association, a famosa FA. A FA é um papel mais amplo e institucional. Ela regula o futebol inglês como um todo, cuida das regras, das competições nacionais e da seleção da Inglaterra. E, como veremos mais adiante, ela também teria um papel decisivo nessa virada histórica. Já a Football League era responsável pela organização das ligas profissionais. O grande problema é que a Football League não administrava apenas a primeira divisão. Ela controlava também a segunda, a terceira e a quarta divisões. No total, eram 92 clubes sob a mesma estrutura administrativa, um sistema pesado, lento e pouco flexível. Essa engrenagem funcionava sob um modelo que poderíamos chamar de tamanho único. Na prática, quase todos os clubes eram tratados da mesma forma, independentemente do tamanho, da torcida ou do impacto comercial. Para os grandes clubes da época, que daqui a pouco vamos identificar, isso gerava dois conflitos enormes. O primeiro estava na tomada de decisões. Qualquer mudança estrutural, qualquer tentativa de modernizar a liga ou aumentar o valor do produto precisava ser votada. E nesse sistema, cada um dos 92 clubes tinha exatamente um voto, ou seja, um gigante nacional tinha o mesmo peso que um clube sem expressão comercial. O segundo ponto de atrito, ainda mais sensível, envolvia o dinheiro. A maior parte das receitas de televisão vinha dos jogos da primeira divisão. Eram esses clubes que atraíam audiência, patrocinadores e interesse nacional. Mas quem controlava esse dinheiro era a Football League, que também decidia como ele seria dividido, e o resultado disso era explosivo. Uma parcela significativa dessa arrecadação acabava sendo distribuída para as divisões inferiores. Estima-se que em determinados períodos até 50% das receitas fosse direcionada a campeonatos menores, mesmo que eles não gerassem nem de longe esse volume financeiro. Na prática, isso criava situações quase absurdas. Um clube como o Manchester United podia atrair centenas de milhares de telespectadores em transmissões nacionais, movimentar patrocinadores e vender o futebol inglês para o país inteiro, mas recebia quase o mesmo valor que o Rotherham United, que hoje disputa a terceira divisão. E quando falamos em não aproveitar o próprio potencial, isso não acontece só no futebol. Na vida real e no bolso, esse desperdício é mais comum do que parece. Energia que poderia render economia simplesmente se perde. E é exatamente aí que entra uma solução inteligente. E falando em ligar a força que muda tudo, a Nextron Energia, parceira aqui do Canto do Crack. Com a Nextron, você pode economizar de 15% a 17% na sua conta de luz todo mês. E o melhor, sem instalar absolutamente nada. Se a sua conta passa de R$250, você já pode participar. E se você é cliente da Copel Paraná, CPFL Paulista, Energisa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Equatorial Goiás ou Enel Rio de Janeiro, melhor ainda, está 100% liberado para começar a economizar agora. O processo é ridiculamente simples. Cadastro rápido, nome completo, uma conta de luz e um documento. Pronto! Em poucos minutos você já está conectado a usinas solares remotas e começa a receber o desconto. No aplicativo da Nextron você acompanha tudo em tempo real, vê exatamente quanto está economizando mês a mês. Tudo isso usando energia limpa, ajudando o meio ambiente, sem mudar nada na sua rotina. E um detalhe importante, se surgir qualquer dúvida, o atendimento é humano, direto pelo WhatsApp, dentro da própria plataforma. Não é robô, não é IA, não é atendimento engessado, é gente de verdade, pronta para te ajudar. Então, se você quer economizar de verdade e ainda fazer parte da energia do futuro, acesse o link na descrição ou no comentário fixado. Por esse link, você libera o benefício e de quebra, ajuda o canal a continuar crescendo. Nextron Energia, economia real, atendimento humano e energia limpa, simples, transparente, do seu jeito.
Agora, voltando ao futebol inglês. Em 1988, a relação entre os grandes clubes e a EFL chegou ao limite. A Football League tinha acabado de assinar um novo contrato de direitos de transmissão, válido até 1992, no valor total de 44 milhões de libras, distribuídos ao longo de 4 temporadas. Na prática, quase todo esse dinheiro vinha da primeira divisão. E para os 5 gigantes da época, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham e talvez, surpreendentemente para alguns, o Everton, aquilo foi a gota d'água. Eles já não aceitavam sustentar o dinheiro inteiro sem ter controle sobre as decisões e sobre os lucros que eles próprios geravam. Publicamente, no entanto, o discurso era outro. Nas reuniões da liga, apertos de mão, sorrisos protocolares, entrevistas exaltando a tradição, a união e o espírito coletivo do futebol inglês. Mais longe das câmeras, nos bastidores, uma ruptura silenciosa começava a se desenhar. As críticas à Football League se tornaram cada vez mais frequentes. Ineficiência, estrutura ultrapassada, o modelo que, segundo os grandes clubes, estava sufocando o crescimento do futebol inglês em vez de impulsioná-lo. Enquanto isso, do outro lado da Europa, a realidade era bem diferente. Na Itália, Milan e Juventus montavam elencos estrelados graças a contratos de televisão exclusivos e ao forte investimento privado. O modelo italiano avançava, o inglês ficava para trás. Os clubes da Inglaterra sabiam que daquele jeito não conseguiriam competir, e foi nesse cenário que começaram a buscar alternativas concretas. Reuniões discretas com emissoras de TV, consultores jurídicos entrando em cena, conversas longe da Football League. Aos poucos, uma ideia até então impensável começava a ganhar forma. A criação de uma nova liga, uma Superliga Nacional, formada apenas pelos clubes da primeira divisão, operando de maneira independente da EFL. A lógica era simples e direta. Se não era possível reformar o sistema por dentro, então a saída seria abandoná-lo. Mas essa decisão estava longe de ser simples. Era um movimento extremamente arriscado. A Football League ainda concentrava muito poder, tanto dentro da Inglaterra quanto no cenário internacional, e dificilmente aceitaria essa ruptura sem reagir. E se isso soa familiar, basta olhar para os acontecimentos recentes envolvendo a Superliga Europeia. A reação pesada da UEFA e das ligas nacionais mostra exatamente o tipo de resistência que esses clubes sabiam que enfrentariam. Diante desse cenário, no fim da década de 80, os grandes clubes decidiram recuar, ao menos por enquanto. Avaliaram que ainda não tinham apoio político suficiente e que forçar uma ruptura naquele momento seria precipitado. Além disso, o contrato de direitos de transmissão, assinado em 88, válido até 92, seguia em vigor. E, gostando ou não, esse acordo os mantinha presos ao sistema existente. O ponto de virada começou a se desenhar em 1990, mais precisamente em outubro. Foi quando Greg Dye teve a iniciativa de organizar um jantar absolutamente reservado na sede da London Weekend Television, no bairro de South Bank. Como já mencionamos, Dye, que representava a ITV. Do outro lado da mesa estavam os nomes mais influentes do futebol inglês naquele momento. Participaram David Dein, do Arsenal, amplamente reconhecido como o principal arquiteto dessa transformação; Martin Edwards, representando o Manchester United; Irving Scholar, pelo Tottenham; Noel White, do Liverpool; e Philip Carter, do Everton. Nenhuma câmera, nenhuma ata, apenas decisões que mudariam o jogo para sempre. Dye, que foi direto ao ponto, disse o que todos ali já sabiam, mas ainda não tinham oficializado: a separação da Football League era inevitável. A ITV, segundo ele, estava disposta a bancar essa mudança com um contrato de televisão milionário, muito mais vantajoso do que o acordo em vigor naquele momento. Mas tinha um obstáculo crucial: a legitimidade. Os clubes não poderiam simplesmente romper por conta própria. Para que a nova liga existisse, seria indispensável o reconhecimento da Football Association, a FA, e, ironicamente, a própria FA
também não estava satisfeito com a forma como a Football League vinha conduzindo o futebol inglês. No papel, a FA sempre esteve acima da Football League, um poder regulatório sobre ela. Na prática, porém, durante anos, a Football League tinha atuado quase como uma entidade autônoma, tomando decisões sem prestar contas. Aquela proposta então começou a soar diferente, não como um motim, mas como uma chance de reorganização. De repente, a FA passou a enxergar ali uma oportunidade histórica, um recomeço, um caminho para modernizar o futebol inglês, recuperar sua imagem e, de quebra, fortalecer a seleção nacional. Foi nesse contexto que o diretor executivo da FA, Graham Kelly, decidiu dar seu apoio ao projeto. Em junho de 91, a associação deu um passo público e oficial ao divulgar um documento chamado Blueprint for the Future of Football, ou, em português, Plano para um Futuro do Futebol. Na superfície, o texto falava de modernização, estádios mais seguros, melhores instalações, investimentos mais robustos nas categorias de base, um discurso quase consensual, difícil de contestar. Mas, nas entrelinhas, quase escondida, estava a verdadeira revolução. O documento previa a criação de uma nova liga de elite, gerida de forma independente pelos próprios clubes que a comporiam. A reação da Football League foi imediata e explosiva. A entidade foi pega completamente de surpresa. Naquele momento, ainda negociava um novo contrato de televisão e já planejava a próxima temporada, acreditando que seguiria no comando da primeira divisão. Em vez disso, percebeu que havia sido deixada de fora do novo projeto. Sentiu-se traída, acusou a FA de romper acordos históricos e minar a estrutura do futebol inglês. Os clubes menores também se levantaram contra a ideia. Para eles, a separação representava uma ameaça direta à pirâmide do futebol nacional. Argumentavam que, sem os recursos gerados pelos grandes, as divisões inferiores ficariam financeiramente asfixiadas e o sistema como um todo poderia entrar em colapso. Mas, naquele ponto, já não havia mais volta. A FA não pretendia recuar 1 centímetro sequer e os 5 grandes também não estavam isolados. O projeto agora contava com o apoio de todos os clubes da primeira divisão. A visão era cristalina: criar um campeonato novo, independente, mais moderno, desenhado especificamente para a era da televisão. O desafio, a partir dali, era outro: fazer essa ideia sair do papel. Para isso, era necessário muito mais do que uma boa vontade. Eles precisavam de uma estrutura sólida, regras claras, estatutos bem definidos e, acima de tudo, pessoas capazes de transformar teoria em prática. Foi nesse momento que entrou em cena um nome fundamental dessa história: Rick Perry. Na época, Perry tinha apenas 36 anos e trabalhava como contador, mas era alguém em quem os clubes depositavam total confiança e por isso recebeu uma missão gigantesca. Caberia a ele desenhar toda a base legal e comercial da nova liga, definir como funcionariam as votações, quem teria controle sobre o dinheiro e, talvez o ponto mais importante, como garantir que aquele projeto fosse irreversível no futuro. O fruto desse trabalho foi um documento simples na aparência, com apenas 9 páginas, batizado de Founders Agreement, ou Acordo dos Fundadores. Apesar de discreto, ele se tornaria um dos textos mais importantes da história do futebol moderno. Não por acaso, Rick Perry acabaria nomeado o primeiro diretor executivo da Premier League. Dentro desse contrato, 2 cláusulas se destacavam de forma especial. A primeira estabelecia que cada clube teria direito a 1 voto, só que decisões consideradas cruciais só poderiam ser aprovadas com uma maioria qualificada de 2/3. Isso significava que, se 6 ou 7 dos grandes clubes permanecessem alinhados, poderiam bloquear qualquer proposta indesejada, algo impensável no antigo modelo da EFL. A segunda cláusula, embora parecesse óbvia à primeira vista, mudava tudo. Ela determinava que os direitos de transmissão televisiva da nova liga não seriam mais compartilhados com as outras divisões
milhões da Football League, a partir daquele momento, toda a receita gerada pela elite do futebol inglês ficaria concentrada dentro da nova competição. O dinheiro seria distribuído apenas entre os clubes participantes, com prioridade para aqueles que aparecessem com mais frequência nas transmissões. Uma decisão que, ao longo das décadas seguintes, desviaria centenas de milhões de libras das divisões inferiores. Assim, em 17 de julho de 1991, a Premier League foi oficialmente criada, ao menos no papel. 22 clubes assinaram o acordo, a FA validou o processo e a Football League ficou praticamente sem margem de manobra para reagir. Mas ainda faltava a peça mais valiosa de todas: os direitos de transmissão. Era preciso provar que aquele novo modelo realmente funcionaria. E sob esse sistema, os clubes ganhariam ainda mais dinheiro, exatamente como Greg Dyke tinha prometido naquele jantar secreto. Sem um contrato robusto de TV, a Premier League não passaria de um documento bem escrito. Dyke, executivo da ITV e um dos principais articuladores dessa revolução, tinha certeza de que o acordo estava garantido. Na visão dele, a exclusividade das transmissões seria da ITV. Afinal, a emissora estava envolvida desde o início e mantinha uma longa parceria com o futebol inglês. O que ninguém imaginava era que o novo personagem estava prestes a entrar em cena. Alguém disposto a mudar completamente o jogo. Seu nome? Rupert Murdoch, fundador da rede de televisão via satélite Sky Television. Naquele exato momento, o império de Rupert Murdoch balançava. A Sky Television estava perigosamente próxima do colapso financeiro, e Murdoch enxergou no futebol uma última chance de sobrevivência. Para ele, garantir os direitos do novo campeonato não era apenas um bom negócio, era uma questão de vida ou morte empresarial. Se a Sky conseguisse a Premier League, tudo poderia mudar de uma hora para outra. O futebol seria o coração do canal, o produto central, o motor de crescimento. Em maio de 92, a disputa pelos direitos de transmissão entrou em seu capítulo decisivo. De um lado, a ITV apresentou uma proposta de 262 milhões de libras, distribuídas ao longo de 5 anos. Para se ter dimensão do impacto, o contrato anterior da Football League havia rendido apenas 44 milhões em 4 temporadas. O salto era colossal, exatamente o tipo de transformação financeira que os clubes vinham esperando há décadas. E naquele momento, a ITV parecia a escolha natural, segura, confiável. A emissora carregava tradição, experiência, qualidade técnica comprovada e uma longa relação com o futebol inglês. Do outro lado, a Sky aparecia como uma aposta ousada. Sua proposta ia muito além do valor financeiro. Queria reinventar a forma de consumir futebol. Mais câmeras, novos ângulos, uma narrativa diferente, grandes eventos nos dias de jogo e uma linguagem visual totalmente moderna. Eles chegaram a sugerir uma parceria com a BBC, garantindo que algumas partidas continuassem sendo exibidas gratuitamente. As ideias eram ambiciosas, sedutoras, mas também carregadas de risco. A Sky simplesmente não tinha o histórico da ITV para provar que ia conseguir entregar tudo aquilo. Por isso, num primeiro momento, os clubes se inclinaram para o lado de Greg Dyke e da ITV, até que o jogo virou. Alan Sugar, então presidente do Tottenham e aliado estratégico da Sky, entrou em cena no momento decisivo. Segundo relatos da época, ele fez ligação direta e foi claro no recado. A Sky estava prestes a perder o contrato. A única saída seria simples e radical: abrir o talão de cheques e apresentar um número impossível de ignorar. Foi exatamente o que aconteceu. A Sky voltou à mesa com uma oferta de 304 milhões de libras, um valor muito acima dos 262 milhões propostos pela ITV. Ali, a disputa acabou. Não tinha mais o que discutir. Em 18 de maio de 92, os clubes se reuniram para votar. O resultado foi claro. A Sky venceu a licitação. Greg Dyke ficou em choque. Depois de anos de articulações, reuniões secretas e alianças cuidadosamente costuradas, Rupert Murdoch surgia quase do nada e levava o troféu mais valioso de todos. E que troféu! O futebol inglês jamais seria o mesmo.
Em 15 de agosto de 92, começava oficialmente a era da Premier League. Pela primeira vez na história do país, a principal divisão do futebol deixava de ser administrada pela Football League. Agora, os clubes não apenas participavam das decisões, eles eram os donos do negócio, acionistas da liga, tinham controle total sobre os direitos de transmissão, a grade de jogos, a identidade visual, os patrocínios e cada detalhe do produto. E a verdade é que a Sky entregou o que prometeu, esteve à altura do desafio e, ao fazer isso, inaugurou uma era que transformaria o futebol inglês e o esporte como um todo para sempre. Os enquadramentos das câmeras ficaram mais limpos, mais próximos, mais impactantes. A narração ganhou ritmo, emoção, intensidade. Os estádios passaram a exibir banners publicitários por todos os lados. Os replays surgiram com múltiplos ângulos. E nos intervalos de maior audiência, jogadores davam entrevistas ao vivo. Aquilo já não era apenas transmissão esportiva, era espetáculo, era entretenimento e, acima de tudo, funcionou. Logo no primeiro ano, as assinaturas da Sky dispararam. Os anunciantes chegaram em peso, atraídos por um produto moderno, dinâmico, extremamente vendável. E a cada temporada que passava, a Premier League só fazia crescer. Dentro de campo, o Manchester United dominou os primeiros anos e rapidamente deixou de ser apenas um clube inglês para se transformar em uma marca global, uma das mais valiosas do esporte mundial. Com o sucesso, o dinheiro começou a circular em outra escala. Investidores de todas as partes do mundo passaram a enxergar o futebol inglês como uma oportunidade única. O Chelsea, que pouco tempo antes tinha flertado com a falência, renasceu com o investimento de Roman Abramovich e passou a disputar e vencer grandes títulos. Anos depois, em 2008, foi a vez do Manchester City ser adquirido pelo Abu Dhabi Group, dando origem a um verdadeiro império do futebol moderno. Do ponto de vista financeiro, a virada foi cristalina. Lembre quando, em 1992, a Liga Italiana superava com folga a inglesa em arrecadação? Pois esse cenário mudou rapidamente. Já em 96, a balança tinha pendido para o outro lado. Enquanto a Série A faturava pouco menos de 500 milhões de euros, a Premier League atingia a marca de 550 milhões. E essa distância só aumentou com o passar dos anos. Em 2023, os 20 clubes da elite inglesa somaram uma receita conjunta de 6 bilhões 453 milhões de euros, um valor que beira o dobro do que arrecadaram no mesmo período as ligas da Espanha e da Alemanha. Itália e França ficaram ainda mais atrás. E não se trata apenas de faturamento. O impacto também aparece de forma brutal no mercado de transferências. Segundo dados do Football Observatory, ao analisar o período entre 2015 e 2024, nenhuma liga do mundo sequer se aproxima da Premier League. Nesse intervalo, os clubes ingleses gastaram impressionantes 23 bilhões e 20 milhões de euros em contratações. Em um distante segundo lugar, aparece a Série A italiana, com 10 bilhões e 840 milhões. O top 5 se completa com La Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Hoje, como eu costumo dizer aqui no canal, já não faz muito sentido falar em as 5 grandes ligas da Europa. O cenário atual é outro. Existe uma gigante e 4 grandes. Por outro lado, conforme a Premier League crescia e se consolidava, exatamente o que os clubes menores temiam acabou se confirmando. A distância entre a primeira divisão e o restante do futebol inglês aumentou, e muito. Até hoje, a EFL segue responsável pela segunda, terceira e quarta divisões. Mas aquela relevância central, aquele poder que existia antes do nascimento da Premier League, ficou definitivamente no passado. Talvez a decisão mais elogiada, adotada desde a ruptura de 1992, seja um mecanismo conhecido como Guaranteed Payments, os pagamentos de proteção aos clubes rebaixados. Esses recursos são destinados às equipes que deixam a Premier League, com o objetivo de suavizar o choque financeiro provocado pela perda imediata das receitas da elite. Ainda assim, esse próprio mecanismo escancara a dimensão do abismo entre as duas realidades. Basta olhar para os números. Em 2022,
2023, os 20 clubes da Championship, a segunda divisão inglesa, somaram juntos uma receita de 747 milhões de libras. Agora vem o dado mais revelador. Isso representa apenas 12% de tudo que a Premier League arrecadou no mesmo período. E fica ainda mais impactante quando olhamos para clubes individualmente. Esse valor é praticamente equivalente ao faturamento isolado de gigantes como Manchester City, Liverpool ou Manchester United. Em outras palavras, um único clube do topo da Premier League gera receita semelhante à de todos os times da segunda divisão combinados. É algo difícil até de imaginar. Talvez seja exatamente aí que esteja a chave para entender aquela reunião secreta que mudou o rumo do esporte. As pessoas sentadas naquela mesa, incluindo o próprio Greg Dyke, enxergavam com clareza o potencial real do futebol inglês. Sabiam que os grandes clubes tinham capacidade de se tornar negócios globais, capazes de superar sozinhos o faturamento de todas as divisões inferiores juntas. O problema não era o futebol em si, era o sistema, um modelo que limitava esse crescimento e impedia que esse potencial fosse explorado ao máximo. Diante disso, a decisão foi tomada: criar a Premier League. E ao fazer isso, eles não apenas reformularam uma competição, eles transformaram o futebol inglês e o futebol mundial para sempre. E você acredita que essa história pode se repetir aqui no Brasil?